Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje é bacana demais e é especial para aquela turma que quer adicionar extrusada na sua criação, tá certo? Então, muita gente relata que é difícil o manejo, é difícil para os passarinhos se adaptar, começar a pegar extrusada, tá bom? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso para tentar facilitar você aí na sua criação, tá bom? Primeiramente, meu povo, para quem ainda não me conhece, me chamo Luiz Neto, sou criador e proprietário do Canário Recife. Aqui, pessoal, procuro desenvolver conteúdos voltados para a criação de canário, pensando em levar conhecimento e dica para você aí na sua criação, tá certo? Então, se você gosta de canaricultura, de criação desses belos pássaros, que aconselho, pessoal, se inscreve aqui no nosso canal, tá certo? Ativa o sininho para receber as atualizações diárias. Procuramos colocar pelo menos 2 vídeos semanalmente para você, tá certo? E o vídeo de hoje, como falei, em como fornecer extrusada para os canários começarem a se adaptar, porque realmente é difícil, tá certo? Primeiramente, pessoal, estou com a gaiola aqui, tá certo? Se vocês notarem aqui, o que é que tem de alimentação? Uma fonte de água, água todo dia, a gente muda a água, tá certo? Água natural, água sempre fresquinha para o canário, é base da saúde, tá certo? A mais a gente tem mistura de semente, e aí é que tá, comecei a inserir extrusada, ou seja, esse é aqueles potezinhos chamado Benhu, o nome desses potes, e aqui tem a extrusada, tá certo? Primeira coisa, pessoal, o primeiro segredo é uma extrusada de qualidade, tá certo? Lembre-se, se baseia em cachorro. Cachorro, principalmente cachorro de raça, cachorro de apartamento, eles só comem ração, tá certo? Vamos comparar isso aqui a uma ração. Então, o cachorro, ele só se alimenta da ração. Então, aquela ração precisa ter todos os ingredientes necessários para um bom funcionamento do organismo daquele animal, tá certo? Assim é como a ave. Qual é a intenção da extrusada? É fazer com que o criador substitua as misturas de sementes e seja a fonte nutritiva que dê aquele complemento nutricional que a ave precisa. Então, uma extrusada de boa qualidade é o segredo. Aqui a gente utiliza a Naturale da Protein Pássaros, tá certo? Excelente extrusada. Então, como é que a gente utiliza, pessoal? Ó, a princípio, aqui eu tenho 2 machos, essas 2 aves, elas não são acostumadas, ou seja, durante toda a vida a gente não inseriu extrusada. Então, não é fácil, pessoal, eu tirar uma fonte de alimento que eles já estão acostumados e deixar assim, tá certo? Só na extrusada. Lembrando que aqui também tem farinhada úmida, tá? Não é fácil para a ave ter só água e extrusada, porque ela não conhece aquele alimento. Ela precisa conhecer, ter confiança para depois começar a se alimentar. Então, qual é a dica que a gente dá para vocês, pessoal? Na primeira semana, vocês deixem as 2 fontes de nutrição. Um pote com extrusada e um pote com semente, tá certo? Por quê? Qualquer situação, ele vai se alimentar normalmente sem problema. Na segunda semana, a ave já vai estar ambientada com a extrusada, tá certo? Então, assim, você já pode começar a fornecer só a extrusada, porém, com algumas observações. O que é que eu faço? Na noite anterior, 6 horas da noite, já na penumbra que eles estão começando a dormir, eu tiro todas as fontes de alimento da gaiola, deixo só a água. Quando for no outro dia, o que é que eu faço? Eu venho, eu só coloco a extrusada, tá certo? Eu só coloco a extrusada e não coloco a farinhada, porque senão ele vai na farinhada e não vai pegar a extrusada. Eu só deixo a extrusada. O que é que vai acontecer? O passarinho, ele, por estar com fome, ele vai procurar algum lugar para se alimentar. Ele já vai estar ambientado com a extrusada que você deixou ele na semana anterior com a extrusada. Então, ele já vai conhecer. A dúvida é se ele vai começar a comer ainda ou não. Aí, o que é que eu faço aqui na minha criação? Eu coloco todas as fontes nutricionais a partir de 6h30 da manhã. Então, às 6h30 da manhã, eu deixo só a extrusada para ele se alimentar, tá bom? Depois de 1 hora, 1h30, eu forneço a farinhada úmida de praxe. E à tarde eu volto a fornecer a mistura de sementes. Por quê? Aquela fome que ele vai ter ao iniciar, ele vai ser forçado a ir na extrusada.
tá bom? Então, esse é o processo. Aqui, nesse momento, eu estou fazendo diferente com algumas aves. Por quê? Vocês sabem que minha criação é voltada para a competição. Então, eles precisam muito comer a farinhada úmida, porque é onde tem um pigmento que vai dar a cor vibrante que a gente precisa para concurso, tá certo? Mas as outras aves que eu não vou para concurso, eu faço esse mesmo manejo para eles pegarem a extrusada, tá bom? Então, o segredo é você inserir a extrusada gradativamente. Uma outra coisa que vocês podem fazer, que muitos criadores fazem, é pegar a extrusada e colocar um pouco, misturar com a mistura de sementes para ele ir comendo. Eu não gosto de fazer isso. Por quê? Porque a preferência sempre vai ser pela semente, então ele vai deixando a extrusada para o final, tá certo? O que a gente precisa é fornecer como única fonte de alimentação a eles a extrusada, porque vai forçar aquele passarinho e pegar a extrusada. Porém, a gente tem que ter cuidado para esse passarinho não passar necessidade alimentar, porque ele não vai conhecer, tá certo? Então, realmente, ele não vai. Então, primeira semana, deixa os dois. Segunda semana, já vai e faz o seguinte, já deixa a extrusada um período, e no período da tarde você volta à mistura de semente. Quando é que eu devo deixar só a extrusada? Quando eu tenho a certeza que o passarinho ele vai estar comendo, tá certo? Como é que você vai ter a certeza? Quando você vê que o pote está ficando vazio ou está vazio, tá certo? Isso aqui é pequenininho, então, se ele for se alimentar, ele vai se alimentar isso aqui normalmente um dia, até porque tem duas aves, tá certo? Então, primeiro, se isso aqui estiver vazio. Segundo, se no forro da gaiola, toda aquela extrusada que tiver aqui, ele não derrubou. Por quê? Acontece muito do canário começar a biscar, ciscar, procurando alguma coisa e derrama todinho e acaba iludindo o criador, pensando que ele comeu e deixou sobra, mas na verdade ele desperdiçou. Então, aqui tendo bem pouquinho de extrusada, que sempre vai ter, e aqui estando vazio, é um sinal que ele está comendo a extrusada. Aí sim, você vai poder deixar sem a semente, porque você vai ter a certeza que ele vai se alimentar da extrusada, tá bom? Então, assim, uma dica quando vocês procurar a extrusada, a princípio, procurem uma extrusada que seja de alta palatabilidade. O que é uma alta palatabilidade? É uma extrusada normalmente cheirosa, que os criadores que você conhece já inserem essa extrusada na criação, que vai ser mais fácil. Extrusada, eles precisam gostar para depois se alimentar. Diferente dos filhotes. Os filhotes não. Quando eles nascem, separou, vai para a voadeira, eu só deixo com extrusada e farinhada úmida. Então ali ele não precisa do processo de conhecimento, porque ele já começou a vida dele comendo a extrusada. Fica mais fácil. Tá bom? Então, assim, para vocês terem ideia, esse ano, as únicas aves que eu tenho fornecendo mistura de sementes são os adultos que vieram da reprodução. Os filhotes nenhum comem mais mistura de sementes, só estou na extrusada, tá bom? Então, o segredo é esse, é um segredo simples, mas o criador ele precisa usar inteligência, digamos assim, usar artimanha para forçar as aves a se alimentar da forma que ele quer, tá bom? Vídeo simples, vídeo bacana, vídeo muito bom, espero ter ajudado. Se você gostou, pessoal, desse vídeo, não esquece, deixa o like, é importante demais para o canal. Tamo junto, meu povo, um forte abraço, até o próximo vídeo.